sou o Rich, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou estar apresentando aqui um mini estudo aí sobre direito penal. Acho que uma revisão aí para a prova, né? Do primeiro semestre aí, a B1. E tá certo, a gente vai começar falando aí um pouco. Esses daqui são os temas que o professor passou. A gente vai começar falando um pouco sobre os princípios fundamentais do direito penal. Vamos começar. Primeiro de tudo, o princípio da legalidade. No direito penal, para que se haja aplicação da pena, a primeira coisa que se precisa é que essa lei esteja escrita no Código Penal. Isso é o princípio da legalidade. Ou seja, não há pena se não há lei que previna ela, que tenha precisão dela. Ou seja, primeiro tem que haver a lei determinando qual é o crime para que se haja pena. Não existe pena sem lei. Não existe crime sem responsabilidade. Então, vamos lá. Ou seja, ninguém pode ser punido por um ato que não tenha sido previamente considerado crime por uma lei válida. Esse princípio está consagrado no primeiro artigo do Código Penal Brasileiro. Se vocês quiserem consultar o primeiro Código Penal Brasileiro, é o primeiro artigo, né? Vai estar lá essa informação. Ninguém pode ser punido se não tiver previsto em lei. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre um princípio aí um pouquinho mais provocante aí, né, para algumas pessoas, princípio da anterioridade. A lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu, ou seja, a lei penal mais benéfica pode ser aplicada aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Isso está relacionado ao princípio da legalidade e garante que a pessoa não seja punida por algo que não era crime no momento em que essa foi cometida. Ou seja, o princípio da anterioridade, ela prevê que qualquer lei que seja criada depois que a pessoa cometeu um crime, por exemplo assim, ela está lá cumprindo a sua pena, a pena dela talvez seja de 10 anos, um crime ali que está previsto, uma pena ali entre 5 e 15 anos, ela acabou pegando 10. Se caso vir alguma lei que determine que tal crime passe a ser uma pena de 3 a 12 anos, a pena dessa pessoa pode ser revisada, já que a pena geral do crime mudou, ela pode acabar sendo revisada. No caso, ele vai ter que passar por um juiz de novo, porque é uma pena em anos, né, que varia de acordo com o grau do crime, né, que é um outro princípio que a gente vai ver para frente. E no caso, ela só pode ser beneficiada se, por exemplo, surgir outra lei que transforma o crime que ela cometeu em alguma coisa que não seja mais crime, ela vai ser solta, vai deixar de ser considerado crime. Agora, o princípio da culpabilidade. Não tem como uma pessoa responder penalmente por um crime que ela não teve culpa. A única maneira dela chegar e responder é se ela cometeu dolo. Ou seja, a pena só pode ser imposta a quem tem agido com culpa. Ou seja, com dolo ou culpa. Não se pode punir alguém sem que haja sua responsabilidade no ato cometido. Em outras palavras, não há punição sem culpa. É exatamente isso que quer dizer. O que está escrito é exatamente isso, o princípio. Você não pode ser punido por alguma coisa que você não teve culpa, não teve participação nenhuma. Por isso que é importante aí provas, né? Por exemplo, se você cometeu algum delito também homicídio, aí é necessário provas, todas essas questões. Princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio se baseia em que você, enquanto ser humano, não pode sofrer nenhuma pena que seja cruel ou seja degradante à sua imagem, ou seja, você não pode ser jogado ali na cadeia, por exemplo, e ser torturado até a morte, ser queimado vivo, ter os seus dedos arrancados. Não pode. Simplesmente não pode. O princípio da dignidade humana assegura que todo ser humano tem que ter ali uma tratativa mínima que garanta os seus direitos humanos, que estão previstos aí, né, depois em direitos humanos, se vocês quiserem ver. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade se baseia em que você, quando comete um crime, você tem que receber uma pena proporcional ao crime que você cometeu. Por exemplo, quando você comete vamos supor aí, um caso de homicídio, que você talvez tenha agido de alguma forma ali, mas talvez você tenha tido uma razão.
Esse caso vai precisar ser analisado pelo juiz. É claro que não se encaixa ali, por exemplo, na legítima defesa. A legítima defesa, ela simplesmente é como se anulasse o crime, né? Se provar a legítima defesa, você não cometeu o crime, você na verdade cometeu a legítima defesa. Mas então, voltando para a proporcionalidade. Na proporcionalidade, você tem que responder proporcionalmente ao crime que você cometeu. Você não pode responder de forma totalmente desigual, por exemplo, assim, estacionei o carro em local errado. Você vai ter a pena de multa, mas você não pode ter uma pena excessiva. De repente o guarda não foi de sua cara, quer te dar uma pena ali, você vai ter que pagar 20 mil reais. Não, isso daí não existe, tem que ser a pena que está prevista em lei. Tem que ser dentro dos limites ali previstos. Por exemplo, se for uma pena de cadeia, quantos anos são. E tem que ser proporcional aos seus atos e proporcional à sua participação no crime. Tudo isso importa. E agora vamos lá para o princípio da humanidade. Este princípio garante que as penas aplicadas não sejam cruéis ou desumanas. Ela reflete o respeito aos direitos humanos no processo penal e assegura o tratamento digno ao condenado. Ou seja, tudo tem que ser humano. Nada pode ser de forma alguma desumano ou desproporcional ali. Algo que vai acabar com você, vai destruir a sua dignidade. Princípio da individualização da pena. Se for um crime coletivo, por exemplo, vamos supor ali o caso aí que aconteceu em São Paulo, a bruxa de Guarujá, se vocês tiverem interesse, várias pessoas participaram de um motim contra uma senhora no meio da rua, ela foi linchada. Cada pessoa ali que cometeu um crime recebeu sua própria pena, de acordo com o que elas fizeram. Se elas participaram ativamente da morte, se elas estavam ali agredindo o cadáver após, infelizmente, a morte dela. Cada pessoa foi julgada individualmente e o juiz analisou cada caso separadamente. Não existe uma pena geral, não existe um crime coletivo. Cada pessoa comete o seu próprio crime, cada pessoa é julgada pelo seu próprio crime. Princípio da insubmissão da pena. A punição não pode ser imposta sem que tenha sido precedida de uma investigação e de julgamento que respeite as garantias do indivíduo, as garantias do devido processo legal. Ou seja, a insubmissão da pena, ela está aí para que a pena não seja dada de qualquer jeito. Por exemplo, nesse caso aí da bruxa do Guarujá, a população decidiu na pena ali para a mulher, jogou ela ali no meio da rua, entendeu? Isso daí não pode existir. Toda pena para ser aplicada, a pessoa tem que ser investigada, tem que ser analisada qual foi o crime que ela cometeu, qual foi a infração, se está previsto em lei a punição. Tudo isso tem que ser analisado antes. Princípio da presunção de inocência. Como já dá para entender mais ou menos aí pelo que o princípio fala, você tem que assumir que uma pessoa seja inocente no caso de crime. Você não pode ser imparcial ou então julgar ela ali por alguma coisa que você ouviu. Você tem que presumir primeiramente que essa pessoa seja inocente e ela tem o direito à defesa dela. O acusado tem o direito de ser tratado como inocente até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Ou seja, até que ele seja condenado, ele tem o direito a ser tratado como inocente. Não pode ser menosprezado, não pode ser atacado. Ele tem que ser presumidamente inocente. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Esse princípio aí, como já falei no princípio anterior, é um princípio de que assegura que o réu tem a oportunidade de se defender durante todo o processo, podendo ser assistido por advogado e se manifestar contra as acusações que lhe forem imputadas. Ou seja, a pessoa ali tem até o final o seu direito à defesa e ela pode estar ali se opondo a qualquer coisa que digam contra ela, qualquer acusação. Ela tem esse direito. E todos esses princípios aí, eles servem para que as leis penais, o Código Penal seja mais justo para todos e que assegure de forma igualitária a todas as pessoas que elas tenham uma tratativa adequada e que ninguém seja punido excessivamente.